Olá, gente amiga, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal African by Story. Nós estamos aqui para poder trazermos uma informação importante. O planeta Terra anualmente está a nascer milhões de pessoas. Segundo o relatório das Nações Unidas 2022, dizem que o nosso planeta Terra já está sobrecarregado com cerca de 8 bilhões de pessoas. E nesse número de 8 bilhões de pessoas, toda essa gente precisa de se alimentar diariamente. Uma vida cotidiana onde cada um, quando amanhece, vai correndo para trás e para frente para poder conseguir encontrar alimentação para poder sustentar a sua vida, a sua família. Bem, para poder dizer que durante esse processo, essa população que continuamente está sendo multiplicada, eles necessitam de vários alimentos. Essa alimentação que de verdade necessita dos recursos provenientes. A natureza que é a fonte principal de fornecimento desses recursos, porque as indústrias atualmente, desde a Revolução Industrial, são produzidas toneladas de milhões de materiais que são necessários para o consumo diário da humanidade. Bem, esses recursos sempre são utilizados na natureza. Imaginemos que todos os dias temos os plásticos que são produzidos, que são os produtos alimentares, que depois todo esse lixo são depositados no mar. Em Moçambique, temos a informação que há cerca de 12,5 milhões de toneladas que são produzidas anualmente. E todas essas quantidades são produzidas no mar. Aliás, são depositadas no mar. Ou por outra, há relatório também que diz que são aproximadamente 100 milhões de toneladas de lixo que são produzidos anualmente e depositados no mar. Esse lixo não é produzido só aqui na cidade da Beira ou em Moçambique. Os outros países, os outros continentes, Japão, Rússia, Chile, os outros países que partilhamos os oceanos, do Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, todos esses recursos são transformados, são transportados pelo mar e são espalhados nesse lugar aqui onde é depositado. Bem, o mar sempre selecionou, ele tirou todos os recursos que não lhe pertencem. O lixo depositado pelo homem sempre são afastados para o continente. E nesse sentido, esse lixo e depois passa a ser uma ameaça de saúde pública para a nossa comunidade. O uso do sistema chamado a Revolução Industrial foi um sistema que sempre obrigou com que essas indústrias pudessem usar os recursos naturais. Por exemplo, estamos a falar aqui o ferro. Este ferro que é uma das partes do qual há milhões de anos ou há centenas de anos, esse aqui era um barco, um navio que transportava produto de um canto para outro. Bem, foram os recursos que vieram da natureza. A natureza está sobrecarregada. Muita população humana e muitos recursos que são explorados nela. As indústrias levam esses produtos da natureza e vão processar e criam alguns efeitos negativos para o meio ambiente. Um deles que é a emissão de fumo, que depois causa aspectos negativos para a camada de ozono. As mudanças climáticas agora estão a trazer vários resultados. Um deles que é o aumento do nível das águas do mar. Como podemos ver, algumas imagens correspondem sobre o aumento do nível das águas do mar, que é um dos resultados de derretimento de gelo que se encontra por lá na Antártida e nos outros cantos do continente americano, asiático ou australiano. Bem, nesse tipo de informação, vamos ver alguns resultados que de verdade mostram sobre as mudanças climáticas e os seus aspectos negativos aqui na cidade da Beira. Olá Sandra, seja bem-vindo ao nosso canal African by Story. Olha, nós temos uma pergunta assim contigo. Quantos anos leva para uma garrafa apodrecer quando deitamos ela? Acho mais. Sim, demora muito tempo. Acho que pode levar um século mesmo. Um século, estás a dizer? Pelo menos estamos a dizer que 100 anos, 150 anos, 200 ou 1000 anos. 1000 anos? Sim, 1000 anos. Leva muito tempo. 500 anos? Acho que pode levar 1000 anos. Pode levar 1000 anos. Então, por exemplo, se deitarmos uma borracha, quantos anos pode levar para poder se decompor? Borracha. Borracha não leva muito tempo. Uau! Uau! Acho.
eu acredito que borracha leva uma eternidade, que é a coisa que não apodrece, que fica na natureza por todo sempre. Afinal, eu não sabia. Muito obrigado, Sandra, por fazer parte de nós. Mas olha lá, uma pergunta. Estás aqui na praia? Gostas de vir à praia? Não tão assim. Ok. Uma pergunta. Por que a água da praia é salgada? Porque é salgada? Acho que Deus fez assim, eu não sei porquê. Ok, porque Deus fez assim. Porque tem duas diferenças. Tem a água salgada, tem a água doce. Água doce. Sim. Então, esse é salgada porque Deus fez salgada. Acho que sim. Ok. Então, outra pergunta. Quando a água do mar vaza, para onde vai? E quando enche, de onde está vindo? Acho que é infinito, não sei de onde está vindo. É infinito, não sei. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado por ter aceitado conversar conosco. De nada. Boa tarde. Vai. Olá, tudo bem? Sim. Ótimo. Teu nome? Nara. Nara, tens quantos anos? 11. 11 anos. Nara, uma pergunta. Estás na praia? Sim. Que tal é? Há quanto tempo estás com a tua mecha? Minha missa. Um mês. Um mês. Daqui vais tirar a tua mecha daqui a quantos dias? Amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Então, imaginas, quando tiras a tua mecha, depois deitas na natureza, quantos dias vai levar para essa tua mecha ficar toda ela podre, se decompor e desaparecer mesmo da natureza? Quantos dias? Quem sabe um ano? Ok, um ano? Sim. Um ano é muito ou É muito. é muito? Sim, porque essa mecha é para se desfazer e outros cortam. Ok, Sim. Para tipo se espalhar. para poder se espalhar. Cortam e queimam ou cortam e deitam assim? na Outros natureza? cortam, deitam. Outros cortam e acendem com ele fogo. Acende Queima. com ele fogo. Acende bem no fogo, não? Sim. Ok, acho que é uma boa opção. Então, disseste um mês, um ano? Um ano. Que tal dizermos 20 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos? É muito. É muito. Isso não é plástico? Sim. É plástico. Então, eu vou dizer... ok, eu vou dizer que são quantos anos? 100 anos. E então, que tal se levarmos um pano como esse aqui e deitarmos? Já não queremos. Então, deitamos lá. Vai levar quanto tempo para poder apodrecer? Esse não sei. Não sabe? Uau! Ok, tá bom. Muito obrigado. Foi bom conversar contigo. Até a próxima. Sim. Obrigado. Thank you. Sim, temos uma pergunta, só para poder saber. O que pensa ou quantos anos leva um plástico para poder apodrecer? A tua maneira de perceber, quantos anos leva para um plástico? Por exemplo, o plástico que compramos o chocolate, ou compramos a bolacha, compramos aquilo, depois de comermos, deitamos na natureza. Saber que tipo de plástico, porque tem plástico, tem de Exatamente. Essas de bolacha, tudo, porque elas são plástico, no geral. Só são desenhados de formas diferentes, mas o plástico. Quantos anos leva para poder apodrecer? A tua maneira de pensar. Eu não sei. Eu não sei quantos anos. 5 anos. Ok. 200 anos? É muito! É muito. Mas eu posso dizer 200 anos. Mais ou menos 200 anos. Sim, mais ou menos. Concorda pelo menos com os 200 anos. Então, imaginemos alguém fumou um cigarro. Depois de toda aquela beatinha, aquela parte ali assim. Para você, aquela beatinha de cigarro para poder apodrecer, desaparecer da natureza, quantos dias, ou quantas semanas, quantos meses, quantos anos leva? Para poder desaparecer, uma semana. Uma semana. Para mim, pelo menos uma semana. Ok. E depois vou dar a resposta. E então, por exemplo, comemos uma banana e levamos, depois de comer a banana, deitamos. Uau! E aquela semana não chove,
aquele mês não chove, quanto tempo pode levar para aquela banana poder apodrecer? Aquela casca de banana? Uns 2 dias. Ok? A outra. Alunos na escola. Fez um trabalho e saiu mal. Rasgou aquele papel e deitou. Aquele papel, sem chover, quando não estiver a chover, quanto tempo pode levar para aquele papel se estragar? Sei que o aluno fez o lixo, né? Rasgou e deitou. E não choveu aquela semana, temos a época não chuvosa. Quanto tempo pode levar para aquele papel? Quanto tempo pode levar sem chover? Yeah. Porque a chuva, algumas vezes, ajuda a acelerar. Para mim é um mês. Um mês. Sem chover nem nada. Para mim é um mês. Um mês. Pronto. Ok. Muito obrigado. Mas, de verdade, os plásticos levam mais de 200 anos para poder se decompor na natureza. Quero dizer que depois de comer essa bolacha que tem ali, ao deitar assim, estamos a colocar coisa que não estamos a depositar, que vai durar mais de 200 anos. Nós vamos ter que morrer. Aquilo que nós colocamos na natureza ainda continua a ser problema e a gente vamos ter que morrer até ser esquecido na história, mas aquilo ainda continua. Uma casca de banana, quando não chover, ela pode levar aproximadamente 3 semanas ou um mês ela sem se decompor. Ela fica aí na natureza. Então, um papel, quando o aluno deita, se não chover, pode levar mais de 6 meses. Mas quando chover, ela logo se decompõe muito bem rápido por causa da chuva. E então, uma pergunta sobre a natureza. Por que a água da praia é salgada? Não, essa não. Por que a água da praia é salgada? É. Eu não sei. Por que é salgada a água da praia? Não sei. Mas está aqui na praia. Na praia, sim. Mas nunca pensou? Então, tudo bem, eu sei que essa pergunta... Posso até pensar, mas não consegui ter a resposta. Não consegui ter a resposta. Sim. Então, outra pergunta. Quando a água da praia vaza, quando costuma vazar, costuma ir para onde? E quando enche, está a vir de onde? De baixo. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal African Bio Story. Está na praia. Uma pergunta, gostaria de saber quanto tempo leva quando alguém deitar um descartável? Quanto tempo leva para poder apodrecer o descartável? Eu tenho filhos pequenos, né? Os filhos é muito tempo descartável. Leva muito tempo. Quando diz muito tempo, está a dizer 1 ano, 2 anos, 7 anos, 10 anos? Por aquilo pode levar mais de 10 anos descartável. Mais de 10 Quando anos. se inteira, né? Muito mais quando se inteira, né? Quando você deixa assim, ó, livre, pode apodrecer, pode umidade, às vezes queimam, não sei o quê. Então, quando você inteira, leva mais tempo. Leva mais tempo. Estamos a dizer que pode passar 10 anos. Pode. Passa passar. 10 anos. Então, a tua maneira de pensar, quando pegarmos o plástico de bolacha Maria, depois de comermos, depois de deitarmos, quanto tempo leva para aquele plástico se decompor? Bolacha Maria, para se decompor, plástico, pode levar mais ou menos uns 20 anos, 30 anos. 20 anos ou 30. Mas que tal se aumentássemos mais um pouco, chegarmos até os 150 anos? Acreditaria? Ou seria demais esses anos? Não, é muito. Plástico, bolacha Maria, depois que apanha muito sol, apanha muita umidade, ele começa também a se desfazer em partículas, talvez sobrarem as partículas dentro do solo. Pelo sol. Então daí pode levar mais tempo. Ok. Muito obrigado por aceitar conversar conosco. Aquele abraço. Até a próxima. Obrigada. O nome é qual? Maria Ross. Maria Rose. Thank you.
for nothing. Really? You speak English? Little bit. Really? I think you speak. Yes. Yes, that's good.